Olá, uma ótima tarde para você, 4 horas 7 minutos agora, você está no nosso Massa News Live On hoje para falar da sua saúde, porque o Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas para emagrecimento. E o Paraná é responsável por 60% das cirurgias bariátricas no Brasil. Aqui ao meu lado, Diogo Kifuri, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Uma boa tarde. Boa tarde. O que é a cirurgia bariátrica? Quais são as mais populares? A mais popular, que é feita tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, ainda é o bypass. Uma técnica que você diminui o estômago e desvia o intestino, né? E a outra técnica que está crescendo cada vez mais é o sleeve. Você só mexe com o estômago, então você não desvia o intestino. São as duas técnicas principalmente que a gente mais usa no nosso meio hoje em dia. E aí a gente começa falando desse dado aqui, que o Paraná é responsável por 60% das cirurgias no país. De cada 10 pacientes que fazem a cirurgia, 6 são paranaenses. O que esse número representa? É algo a se preocupar que o paranaense está mais obeso ou que aqui no nosso estado estão os melhores cirurgiões? De que lado a gente olha esse dado? Estudos da ABESO demonstram que a região sul, proporcionalmente, é onde tem mais obeso no Brasil, provavelmente relacionado ao clima, né? Além disso, a falta de atividade física, alimentação incorreta, mas de fato o clima frio contribui com a obesidade. A Ana Paula Couch Jacob, ela está falando aqui. Fui recomendada a fazer a cirurgia bariátrica, mas eu tenho muito medo por causa das futuras anemias. Isso é um mito ou uma verdade? A pessoa vai ter anemia depois que fizer a cirurgia? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia muito segura, né? Então o risco de complicação é muito baixo. E a cirurgia ela não tem um desvio intestinal tão acentuado, então o paciente tem um controle da anemia. Existe uma perda de ferro natural depois da cirurgia, mulher também com a questão de menstruação, então há uma perda de ferro, um pouco de anemia, mas é controlada. Então o paciente consegue muito bem com reposição e com a estabilização do peso, com a adaptação do organismo, com o tempo estabilizar essa anemia. E o que a gente tem que se preocupar, ou quem está pensando nessa cirurgia, ou foi indicado por um médico, o que primeiro ele tem que pensar antes de fato partir para uma cirurgia ou pensar em fazer uma cirurgia dessa? 5 anos de estabilidade, não existe o paciente engordar para fazer a cirurgia, isso está errado. É porque o risco de ganhar peso futuramente é muito alto. Minha sogra fez em 2002 a bariátrica e agora está com uma hérnia que corre risco de morte, porque se ela estourar não dá nem tempo de chegar ao hospital. Tem alguma ligação com a cirurgia e uma hérnia? Talvez seja a hérnia de hiato, talvez? Acho que não. Seja essa, Kathleen, se você quiser complementar aqui. A hérnia é algo comum depois de uma cirurgia, principalmente convencional, que é aberta. Né? Porque é um paciente obeso, então aumenta o risco de hérnia. Só que assim, estourar não é pouco provável, que pode acontecer eventualmente o intestino está dentro da hérnia, inflamar e precisar de operar de emergência e ressecar o intestino. Mas estourar com risco de vida não é bem assim. O que acontece em algumas cirurgias são hérnias internas, né? Isso sim, se o paciente tiver com dor, é importante fazer o diagnóstico com antecedência e poder operar para evitar qualquer complicação. Juliane Baioco, vamos perguntar para eles aqui também. Conheço algumas pessoas que depois de fazer a cirurgia, anos depois, voltam a engordar. Por que isso acontece? Então, a principal causa de ganho de peso após a cirurgia é a prática incorreta de alimentação, né? Exagero da alimentação, ingesta de alimentos hipercalóricos, como leite condensado, cerveja, alimentos que passam fácil pela cirurgia e são hipercalóricos. E a falta de atividade física. São as principais causas aí de recuperação de peso depois da cirurgia. Aqui, a Marli Pavani complementa nosso bate-papo dizendo o seguinte: tentei fazer, mas não deu por motivos de um acidente que sofri. Então tem uma hérnia. Quando a médica me abriu, viu que não conseguia fazer, pois não conseguiu puxar o intestino. Existem outros meios para se perder peso? Por exemplo, o balão gástrico? O balão é um método muito utilizado hoje em dia, mas as duas principais indicações são quando o paciente não tem indicação de cirurgia bariátrica ou quando ele é um paciente super obeso, com IMC acima de 50, que precisa perder peso antes da cirurgia. São as duas principais indicações, mas é uma possibilidade sim. Só que lembrar que o balão, em 6 meses a 1 ano, ele vai ser retirado. O balão é cirúrgico? É um tratamento cirúrgico? Não é um tratamento cirúrgico? Não, é endoscópico. Então, por endoscopia, se coloca um balão, insufla, ele pode ficar de 6 meses ou até 1 ano e lembrar que depois desse período ele é retirado. Então, se o paciente não mudar a forma de se alimentar,
e não praticar atividade física, ele pode voltar todo o peso que ele perdeu. Existe caso em que a pessoa não precisa repor vitaminas após a cirurgia? As vitaminas continuam normais? É preciso ter um acompanhamento, ter uma suplementação? No início é essencial porque o paciente ele acaba reduzindo a quantidade alimentar. Existe uma dieta no pós-operatório fundamental para evitar qualquer complicação, que é iniciar com líquido, dieta liquidificada, e só depois de quase 30 dias ele vai comer. Então, nesse período, existe uma depleção muito grande de vitaminas. Então, a reposição inicial é fundamental. Com o tempo, o paciente vai se adaptando e, aos poucos, ele vai deixando de usar a vitamina. Então, tem muitos pacientes que não precisam usar a vitamina no pós-operatório tardio. Mas no início é importante, sim. Eu não espero a hora de fazer a minha, estou fazendo exames para poder fazer a bariátrica. Mas há uma questão, perdemos muitas vitaminas. A queda de cabelo tem relação? Todo mundo perde cabelo? Não todo mundo, mas é algo bem frequente, né? Pela perda abrupta de peso, pela falta de alguns nutrientes como zinco, magnésio, existem até a própria anemia, mas com o tempo se estabiliza. Mas não é algo definitivo? Não. É que geralmente as mulheres acabam tendo uma preocupação até maior com isso do que o homem. E realmente acontece, a gente vê no consultório frequentemente. Mas com a reposição de vitaminas e com a estabilização do peso, a tendência é estabilizar e até voltar a crescer. Fiz bypass há 22 dias, minha pressão caiu muito, era muito alta. Agora está normal. E eu sinto muito frio nas mãos e nos pés. Isso é normal? É bem comum. Claro que ainda é pouco tempo, né? Pouco tempo ainda não dá para fazer. 22 dias, mas é comum. Até pela camada adiposa que o paciente tem antes da cirurgia. Então, com a perda da camada, naturalmente ele vai sentir mais frio. Obrigado por esse papo aqui. Acho que respondemos muitas questões. E tem outras aqui que nós não vamos conseguir responder hoje, mas já estão convidados para uma próxima aqui no nosso Massa News.